Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui ao canal, eu sou a Natane Martins, sou psicóloga e no vídeo de hoje eu vim bater um papo aqui com vocês, fazer aqui um bate-papo a respeito do medo, na verdade as limitações que o medo tem causado na sua vida, o que você tem deixado de fazer por medo, por insegurança, né? Vamos pensar um pouquinho aqui juntos sobre esse assunto, mas antes eu quero convidar você a se inscrever aqui no canal, deixe o seu like se você gostar do vídeo e te convido também a me seguir lá no Instagram, @Natane Martins Psicóloga. Vai ser um prazer ter você lá mais pertinho no dia a dia comigo. Bom, gente, vamos lá. Esse vídeo não tem lá muito roteiro, é um bate-papo mesmo, essa é a intenção. E ele foi inspirado numa caixinha de perguntas que eu abri no Instagram a respeito desse assunto, né? O que você faria se você não tivesse medo? Eu achei interessante as respostas e a semelhança das respostas, a semelhança que elas têm no motivo, no que as pessoas gostariam de fazer. Apareceu muita coisa no sentido de mudança de trabalho, mudança de carreira, que está infeliz com a profissão que está, mudança de cidade, independência financeira, medo, né, de trabalhar, de se arriscar, de se expor na internet, às vezes fazer um trabalho na internet. Então, tudo por conta do medo. E aí eu fui respondendo essas caixinhas, né? A gente foi conversando lá pelo Instagram e depois eu até falei sobre isso, por isso que eu resolvi trazer essa reflexão aqui para você. Primeiro, que o medo ele é natural, né? Nós seres humanos temos medo e isso é bom, o medo é protetivo, só que na medida certa, né? Para a função certa. Quando a gente começa a parar de evoluir pelo medo, não arriscar, não ir atrás dos nossos sonhos, não fazer, né, e começa a ficar inerte, a vida vai passando e a gente lá na inércia, esse medo é prejudicial, né? Ele vai parando, ele vai causando limitações, frustrações, reforça a crença de insegurança, de incapacidade, porque eu não atinjo resultado nenhum, e não é porque eu não sou capaz, mas é porque eu não faço, porque eu tenho medo, e isso vai virando essa bola de neve toda aí. E aí, o que eu quero que você pense, se você tem muito medo de alguma coisa, claro que cada pessoa é um ser individual, né? Cada um tem os seus motivos, as suas crenças. Eu sempre falo de crença aqui, e isso é válido porque a crença, ela é a nossa verdade absoluta e isso é genuíno, é a forma como a gente enxerga as coisas. Então, tem que ser avaliado tudo isso, né? De onde vem essa insegurança, o que eu penso. Só que uma coisa interessante, né, no modo geral, é você elencar os seus medos de forma mais objetiva. Qual é o objetivo que você tem, com o que você está infeliz, o que você quer mudar e por que você não faz? Quais são os reais medos? Tenho medo disso, de acontecer aquilo outro. Tentar entender, né, por que você não faz, por que você está aí estagnado por conta do medo. E pensar que isso também está muito associado a uma questão de uma necessidade de controle, de se sentir no controle e estabilidade. Mas vamos lá, perceba o que eu disse aqui. Necessidade de se sentir no controle, porque a gente tem essa necessidade, o novo assusta, é desconfortável, a gente quer a segurança do barquinho, mas essa necessidade de se sentir no controle, quando a gente vai se lançar a algo novo, que a gente sente que a gente não tem controle nenhum, não sabe o que vai acontecer, então a gente desiste, a gente para e fica com medo. E a outra questão é a estabilidade. Como na caixinha apareceu muito esse assunto, quero mudar de emprego, quero mudar de cidade, quero lançar alguma coisa na internet, né? Muito dessa barreira associado com a estabilidade, a mudança de trabalho, por exemplo. Às vezes a pessoa quer abrir um negócio próprio, quer fazer algo que gosta, quer fazer outra faculdade, e ela fica com receio de que se ela sair desse trabalho, né, ela não vai arrumar outra coisa, como que vai fazer, como vai sustentar a casa, e tudo isso é muito válido, a gente tem que pensar em todas essas coisas. Porém, é preciso fazer um planejamento para agir. Então, colocar o que eu preciso, por exemplo, para mudar de carreira, para mudar de profissão. Eu vou precisar de uma nova faculdade, eu vou precisar de um curso técnico, eu não preciso de curso nenhum. O que eu preciso?
Quanto tempo isso vai levar? Quanto de recurso financeiro eu vou ter que investir? Como eu vou me programar? Quanto custa o meu mês? E quanto tempo eu vou então ficar no meu trabalho atual para fazer essa transição e me programar para ter X meses guardado para me manter nesse novo começo, né? Nesse recomeço. Então, tudo a partir de um plano de ação, tá? Não é sair assim, né? Vou pedir as contas hoje, né? Chutar o balde, que senão você vai ter que buscar o balde e aí não vai dar certo. Então é tudo com planejamento. Mas tendo esse planejamento e ainda assim não executando, ficando parado, inerte pelo medo, essa questão da estabilidade, que a gente precisa entender que nem o controle das coisas a gente tem de tudo e estabilidade não existe. O Flávio Augusto, um grande empresário que muitas pessoas devem conhecer, diz isso: estabilidade não existe. Por quê? Vamos supor que você tem o sonho de sair do seu trabalho, né, que você tem carteira assinada, você tem lá a sua data de pagamento para se lançar no mercado, abrir seu negócio, fazer uma coisa que você gosta. E aí você não faz, você fica com medo. É muito instável. Só que se o seu patrão atual, o dono da empresa, quebrar, você perde o emprego. Se ele resolver fechar, se ele resolver mudar de ramo e fechar a empresa, você perde o emprego. Se um belo dia você chegar e talvez cortou aí o quadro de funcionário e você foi um desses que está nesse grupo, que instabilidade você tem? Né? Pensando em instabilidade que a gente tem naturalmente, né, se a estabilidade não existe, existe uma instabilidade, é só a gente pensar assim: a gente acabou de passar por uma pandemia, por exemplo. Quem imaginaria que o mundo pararia por anos e a gente teria que se reinventar, arrumar outra coisa para trabalhar online, dar nossos pulos, porque o mundo parou? Quer mais instabilidade do que isso? Né? Então, é de se pensar. E tem uma frase, né, na verdade, do Mike Tyson, que eu vou utilizar aqui, que ele diz, né, todo mundo tem um plano, até levar o primeiro soco na cara. Que ele é um pugilista, né? Então imagina só, ele com todo o plano de luta arquitetado até ele levar o primeiro soco do adversário, né? Aquele plano foi por água abaixo, a gente vai precisar se reinventar. E pensando que a única coisa que a gente tem total controle é de como a gente permite que as coisas que a gente não tem controle nos afetem. Isso é o nosso controle último, né? Como eu permito que as situações me afetem. Então, aquilo que eu não tenho controle vai interferir como na minha vida? Como que eu vou digerir isso, ressignificar isso? Como eu vou me permitir afetar com isso? Então, essa é a nossa responsabilidade maior, autorresponsabilidade e decisão maior. E com esse exemplo que eu dei aqui da pandemia, a gente teve que fazer o quê? Se reinventar. Então, a gente precisou encontrar uma saída. Precisamos trabalhar, precisamos seguir, muitos mudaram de área, muitos foram para online, home office, a gente deu um jeito. E aí o que eu quero que você pense? Às vezes, a gente não precisa esperar ficar sem saída para encontrar uma saída. Por que esperar ficar sem saída para encontrar uma saída? E enquanto a gente espera essa saída, a gente fica infeliz. Encontre uma saída tendo opção, é muito mais confortável. É muito mais confortável você mudar de trabalho, por exemplo, tendo a opção de permanecer no seu trabalho, fazendo a sua reserva financeira, do que você não ter opção. Então, não espere não ter opção, não espere não ter saída para então encontrar uma saída. Encontre agora, né? Faça do seu hoje, o seu momento presente, um presente para você mesmo, né? E não espere o melhor momento, faça o melhor momento. Bom, espero ter contribuído de alguma forma com essa reflexão para você que me assistiu. Um grande abraço e até a próxima.